Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos aqui fazer uma reação e um corte da mídia, reagindo tudo aí, falando tudo sobre o Palmeiras que venceu o Mirassol, vence o terceiro jogo seguido aí, Campeonato Paulista, segue invicto, um jogo aí muito acirrado com gol de Flaco Lopes. Vamos ver aí que a imprensa falou tudo sobre esse jogão. Então, são as enrolações, fica agora aí. Jogo, Palmeiras vence, placar mínimo, mas os 3 pontos garantidos e liderança isolada. 9 pontos com 3 jogos e 3 vitórias até aqui no Campeonato Paulista e já enfrentou 2 adversários de Série A. Venceu o Santos e agora vence o Mirassol. Pedro, boa noite mais uma vez. Muito boa noite para você, Guilherme Silva, aos amigos ligados aqui no pós-jogo especial da Jovem Pan. 3 jogos, 3 vitórias do Palmeiras, 100% de aproveitamento e não sofreu gols o Palmeiras ainda no Campeonato Paulista, enfrentando Santos, como você disse, agora o Mirassol, adversários aí de Campeonato Brasileiro. Mirassol esse ano está na Libertadores e nunca é fácil, né, enfrentar o Mirassol. O Palmeiras que havia vencido o time do interior paulista aqui pelo Paulistão, né, como mandante em 2024. No ano passado, na condição de mandante, não venceu o Mirassol e agora volta a vencer 1-0 o gol de Flaco Lopes, que foi o artilheiro do Palmeiras na última temporada, 25 gols marcados, e marcou o primeiro dele na temporada para ganhar confiança, o argentino Flaco Lopes. A gente vai aguardar a entrevista do Abel Ferreira. Se não der tempo de exibir aqui no pós-jogo especial da Jovem Pan, você terá os cortes nas nossas redes sociais, também a Zona Mista, porque o Andréas Pereira com trauma no ombro já é preocupação. Ficará 1 mês aproximadamente fora dos gramados. O Abel já não conta nesse início de ano com o Facundo Torres, com o Felipe Anderson, Paulinho, a gente não sabe quando volta. E hoje o Gomes saiu no intervalo. Vamos apurar o que aconteceu com o Gustavo Gomes. E também o Vitor Roque. Acabou sentindo alguma coisa ali. E o Abel teve que tirar o Vitor Roque. Saiu do banco o Flaco Lopes e fez o gol da vitória do Palmeiras. Palmeiras que tem uma marca expressiva na fase inicial do Paulistão. Guilherme Silva e amigos da Jovem Pan. Porque o Palmeiras perdeu apenas uma vez nos últimos 54 jogos de primeira fase do estadual. São 37 vitórias, contabilizando a de hoje, e 16 empates. O único tropeço foi contra o Novo Horizontino no ano passado. Desde abril de 2021, a única derrota do Palmeiras em fase inicial do Paulistão para o Novo Horizontino, aqui na Arena Barueri, de virada no ano passado. Guilherme Silva. Boa, o Pedro agora vai na zona mista, com os jogadores, com o técnico Abel Ferreira. E claro, dependendo do horário, nós vamos mostrar aqui no pós-jogo da Jovem Pan. Caso não seja ao vivo, você acompanha nas redes sociais da Jovem Pan Esportes. Mauro Betting, termina o jogo, Palmeiras 1, Mirassol 0, gol de Flaco Lopes. E tem esse detalhe, né? O Palmeiras não sofreu gols até aqui, 100% de aproveitamento, e enfrentou já 2 equipes de Série A, né? Santos e Mirassol. O Santos não teve uma Série A das melhores o ano passado, mas vai disputar novamente. O Mirassol, pelo contrário, fez uma campanha espetacular, né, Mauro? E é até interessante que foi o jogo... Não, contra o Santos, o Palmeiras também sofreu um pouquinho. Eu acho até que o Santos teve mais oportunidades que o Palmeiras, pelos meus critérios. Na última quarta-feira, aí mesmo na Arena Crefisa Barueri, teve, para mim, o Santos 5 chances do Palmeiras 13 e a eficiência daquele belo gol do Alan na jogada com o Lopes. E hoje, para mim, pelos critérios, foram 6 chances do Palmeiras, 5 do Mirassol, mostrando as qualidades do time do Guanais, não por acaso foi 4º colocado, essa campanha histórica, antológica da equipe do interior paulista, mas que perdeu muitos jogadores e está sendo reconstruída, como o próprio Palmeiras, aquilo que acabou de falar o Pedro Marques aqui na Jovem Pan, muitos desfalques, muitas lesões, o Andréas é um desses casos, mas é um time de uma eficiência absurda, brutal, sobretudo na bola parada, que acabou definindo a vitória. Que eu diria que justa, porque para mim só tem placar injusto, Guilherme, torcedor da PAN, se há um erro de arbitragem. Entendo que a arbitragem, de modo geral, foi boa, e o Palmeiras foi eficiente naquela cobrança do Sousa para o cabeceio no segundo pau, e quase saindo, né? Tava meio sem ângulo o Flaco Lopes para cabecear muito bem, como sempre, e vencer esse excelente goleiro Calvalter. O resultado acaba sendo melhor que a encomenda, certamente você fazer 9 pontos, e embora o momento
momento não seja bom da Lusa, que só foi vencer hoje no sufoco o Velo Clube por 2-0 no Canindé, é Portuguesa, é um clássico, é um time grande, já foi maior, evidente, mas para mim segue sempre e eternamente um clássico Palmeiras e Portuguesa, um clássico contra o Santos e uma vitória de um time que não só está na Série A1, mas no Campeonato Brasileiro da Série A e na fase de grupos da Libertadores da América. Então não é qualquer coisa. Então o Palmeiras começa melhor quem comenta, o que é ótimo para uma temporada tão insana e intensa, porque muito provavelmente o Abel, e não só ele, vai poder rodar mais o elenco, né? Nessa fase de preparação, não só pelos desfalques, mas pela essa coisa absurda que é. E lembrando que também o elenco do Palmeiras tem gente jovem, como o Luiz Pacheco, que foi muito bem hoje, o Benedetti também entrou, o Arthur muito bem na lateral, substituindo o Piquet, que depois entrou no final, e com gente ainda, claro, com o time bem montado pelo Lucas Andrade, ainda nas quartas de final da Copa São Paulo. Então, assim, até não dá para usar mais gente do Sub-20 e jovens, como o próprio Pacheco, que tem 17 anos, porque também, ao mesmo tempo, o Palmeiras segue na luta como um dos favoritos à conquista da Copinha. Ou seja, um dia de muita felicidade mesmo em Barueri, porque hoje às 10 da manhã o Palmeiras venceu o Ituano por 3-1 no Sub-20 e acaba de vencer esse bom time do Mirassol por 1-0 aqui na Jovem Pan. José Manuel de Barros, até também para trazer alguns números do jogo. Palmeiras com 16 chutes, né? Contra 7 do Mirassol, no gol 6-2 para o Palmeiras também. E outros números que chamam a atenção por aqui, grandes chances, 4 do Palmeiras contra 1 do Mirassol. E também as defesas dos goleiros. O goleiro do Palmeiras com 2 defesas difíceis e o goleiro do Mirassol com 5. Alguns números desse Palmeiras e Mirassol. E o que o Mauro citou até com esses números dão ali mais certeza, porque contra o Santos os números eram mais equilibrados e também em alguns critérios o Santos levava melhor do que o Palmeiras. Hoje não, hoje o Palmeiras é superior em todos os quesitos, Zé. Principalmente no primeiro tempo. Houve uma grande diferença do primeiro para o segundo tempo. No primeiro tempo ficou muito clara a superioridade do Palmeiras. Assim, se você buscar nos números, não só nos números, mas nas jogadas efetivamente de gol mesmo, jogadas criadas, os lances perigosos a favor do Palmeiras. O segundo tempo foi de muito mais equilíbrio, né? Foi bem diferente do primeiro tempo. As equipes tentaram ajustar mais a marcação, mas aí já começou a pesar desgaste também, e dos dois lados, e não teve o mesmo padrão, principalmente de criação de jogada no segundo tempo. Às vezes os times cansam e se abrem, né? E as chances começam a aparecer uma atrás da outra. Mas não foi isso que aconteceu, não, né? Na verdade, são duas equipes muito bem armadas, bem treinadas pelos seus ótimos treinadores. Então, quando os times cansaram, fecharam a casinha e deram mais trabalho para os ataques. Deu para ver muito mais cansaço e desgaste ali na criação da jogada, nos ataques, do que propriamente ali nas defesas, né? Primeiro tempo, por exemplo, nós tivemos 15 finalizações no total, né? 11-4 para o Palmeiras, ou seja, o Palmeiras foi muito melhor. Nos escanteios foram 13 escanteios, 11-2 pro Palmeiras. Olha a diferença, né? O Palmeiras atacou muito mais, levou perigo e muito mais vezes, né? No segundo tempo, não, né? Nas finalizações totais, 5-3 pro Palmeiras. Houve um certo equilíbrio. Escanteios, 1-1 só. Né? Se no primeiro tempo o Palmeiras teve 11 escanteios contra 2, no segundo tempo, 1 escanteio para cada lado e só. Né? E eu, na metade mais ou menos, quando houve a parada ali para hidratação, eu até comentei, puxei aqui no comentário com o Mauro Betti. Olhei aqui nos números, tinha acontecido uma finalização só. Metade do segundo tempo com uma finalização só. No total, não é no gol, não. Geral. Né, uma finalização apenas com metade do segundo tempo. Então as equipes tentaram administrar, se segurar, né, e dá pra gente entender, né, e precisamos compreender, né, que os times voltaram e estão fazendo pré-temporada, junto com partidas valendo ponto. Então não dá para cobrar mais do que isso, não. E me chamou a atenção, assim, de forma positiva, primeiro que o Mirassol continua com um belo padrão de jogo, mesmo que tenha perdido hoje, mas manteve aquele padrão de jogo, apesar de muitas mudanças, né? Vários jogadores saíram, outros chegaram, essa coisa toda. Mas chamou a atenção várias jogadas bem trabalhadas do Palmeiras,
Sabe uma reclamação que o Piperno tem muito, né? É muito chutão, muita O ligação Piperno direta. reclama demais também, né? Não tem Parece- reclamação parece de palmeirense. Fábio Piperno. Parece o corneteiro, pô. Parece palmeirense, né? Mas nessa ele não deixa ele ter razão, cara. não, É muita sim, ligação direta. Mas hoje botou a bola no chão. Mas hoje Palmeiras tivemos botou a bola ali no chão. algumas jogadas belíssimas. Aquele lance do Vitor Roque aos 42 da primeira etapa que ele finalizou, né? A jogada toda muito bem trabalhada, Não, né? sabe Zé? aquela não tá mais comigo e toca, Foi muito rápido, muito bonita mesmo. até finalizar. Tivemos assim, eu me lembro, assim, a minha memória é ruim, pelo menos 3 jogadas belíssimas Muito nesse bem sentido trabalhado. ali, jogadas bem trabalhadas mesmo, e chamou a atenção. E a outra, a presença dos meninos, né? Qualquer garoto que o Abel põe, o cara entra bem, rapaz. Se bota jogando, no caso ali do Arthur e do Luiz Pacheco, pra mim foram muito bem, né? Eu já tinha gostado muito desse Riquelme Felipe no clássico contra o Santos que eu transmiti na quarta-feira, entrou bem no segundo tempo, de novo esse Riquelme Felipe, ou seja, e o Benedetti entrou bem também ali na zaga. Então não importa quem, é colocar para jogar e o garoto dá conta do recado, entra bem, e isso é muito bom para o Palmeiras, que investe bastante na base. O treinador põe para jogar e tem que pôr mesmo, porque os jogadores são bons, né? Houve momentos em que ele demorou para colocar o Endrick, me parece que é o maior exemplo disso, demorou um pouco para colocá-lo para jogar, colocou meio na pressão, mas quando colocou, o garoto ganhou o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras, enfim, né? Pedrinho, não sei se... o Estevam, não sei se ele chegou a demorar mais do que devia ou não, de qualquer forma, garotos que marcaram história com a camisa do Palmeiras, e eu acho que vamos ter outros garotos aí fazendo história com a camisa do Palmeiras, hein? Então é isso, galera. Chegamos mais um fim do vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado. Vimos aí, né, a imprensa repercutindo um pouco sobre o Palmeiras, né? O Palmeiras, ele vem crescendo aí no campeonato. Já são 3 jogos, 3 vitórias, né? Segue invicto, 9 pontos. E enfrentou 2 times aí de Série A. E venceu, que foi o Santos, né? Que se reforçou bastante. E agora o Mirassol, né? Então, com certeza, o Palmeiras vem crescendo cada vez mais. E o time vem entrosando, né? Ruim é só as lesões que estão acontecendo, né? Gustavo Gomes saiu um pouco sentindo as dores, depois o Toque também saiu sentindo, então é complicado, né? Tomara que seja nada sério e ele volte, né, ao 100% aí para o Verdão. Dê sua opinião no vídeo, se gostou, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.